Olá pessoal, vamos que vamos aí iniciar mais uma aula aí de história, né? História para vocês aí do 8º ano. Não confundam, pessoal, mesmo estando o globozinho aqui, né, e o mapa, mas isso aqui é só para deixar um pouquinho o ambiente mais agradável para a gente trabalhar as nossas aulas aí de história, né? História e depois geografia e assim por diante. Mas hoje é história, então a gente vai falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos da América, né? Vamos entender um pouquinho esse processo? Vamos lá. Olha só, nós temos aí a bandeira dos Estados Unidos da América, muito bem identificada, a gente consegue identificar em qualquer parte do mundo, né? Olha só. E essas linhas aqui, elas têm um significado, juntamente com essa estrela aqui, que a gente vai perceber ao longo do nosso estudo. Olha só, a independência dos Estados Unidos foi um movimento de libertação das colônias britânicas localizadas no continente americano contra a dominação da metrópole colonial inglesa. Pessoal, olha só, os Estados Unidos vai ser o primeiro país, a primeira colônia que vai construir, formar, se desprender, se libertar, ter a sua independência de uma metrópole britânica, né, europeia, né, de uma metrópole europeia, melhor dizendo, que foi a Grã-Bretanha, que foi a Inglaterra, que era uma metrópole, era um país, né, um império bastante poderoso naquele momento, beleza? Porém, as 13 colônias, né, que formavam os Estados Unidos, formavam a nova Inglaterra aqui, elas vão conseguir se libertar desse domínio, ter uma certa autonomia, constituir-se um país aqui no território americano, beleza, pessoal? Influenciado pelo iluminismo, e depois esse movimento vai influenciar outros movimentos de emancipação e libertação aqui no território das Américas, beleza? Vamos entender um pouquinho dessa história, prosseguindo. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, para a gente entender melhor, né, a gente tem que entender a forma de colonização aí dessas colônias aí que formaram, dessas 13 colônias aí que vão formar o futuro Estados Unidos da América. Olha só, nós tivemos aí 2 tipos de colonização na região, né? Aquelas 13 colônias ali tiveram 2 tipos de colonização distintas, diferentes, né? Esse aqui está retratando, mostrando um tipo de colonização ali. Mas era o seguinte, as colônias do norte e do centro, elas tiveram uma colonização de povoamento, né? Onde muitos colonos, muitas pessoas vindo lá da Inglaterra vieram para aquele local para formar moradias, né? Eram pequenas comunidades agrícolas, o trabalho era assalariado, a mão de obra era familiar, né? Além de ser assalariada também, né? Eram pequenos produtos, pequenas produções ali destinadas ao mercado interno, né? A saciar as necessidades do mercado interno, a sobra, o excedente que era comercializado. Já as colônias do sul, a mão de obra era escrava, era colônias de exploração, chamada colônias de exploração, mão de obra escrava, monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um tipo de produto, poderia ser o quê? O tabaco, o algodão, o arroz, beleza? De acordo com o clima da região. Então o que acontece? Esse produto era destinado ao mercado externo, a comercializar para a Inglaterra. Então, existia essa diferença entre esses 2 tipos de colonização. A partir de então, a gente começa a entender como vai desenrolar a independência dos Estados Unidos. Olha só, o norte, colonizado por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa. Economia baseada na pequena propriedade, com produção manufatureira voltada para o mercado interno, né? Ali, primeiro a gente, depois o que sobrar a gente vende. O sul, colonizado a partir do modelo de produção agrícola em latifúndios, com monocultura baseada na mão de obra escrava, com a produção voltada para o mercado externo, Inglaterra, beleza? Esse nome desses tipos de colonização, o do norte e das colônias do centro, é chamado de povoamento, colonização de povoamento, e a do sul é chamada de colonização de exploração. Pegou a ideia? Prosseguindo. Olha só, e aí, pessoal, os motivos que vão levar, né, a desenvolver o processo de independência dos Estados Unidos. Olha só, entre os anos de 1756 e 1763, Inglaterra e França travaram uma guerra pela posse das colônias americanas, a chamada Guerra
dos 7 anos. Não era essa região aí, né? Essa região aqui que a gente viu do início aí dos Estados Unidos. Não era essa região ainda, eram outras regiões, outras colônias ali. A França e a Inglaterra vão disputar esse território, os outros territórios além desse. Beleza? Tá chamado o quê? Guerra dos 7 anos. Quem vai ganhar? A Inglaterra. A França perde as colônias, perde o território e tudo mais, e perde a guerra. Porém, a Inglaterra ganha, mas ela tem um alto prejuízo econômico, né? Todo o investimento dos cofres ingleses foram destinados para esse conflito. E aí ela fica totalmente quebrada, arrasada. E aí ela vai desenvolver uma série de medidas, uma série de impostos, né? Para essas 13 colônias, né? Para as colônias do norte, do centro e do sul, para poder saldar, né, essa dívida que ela tinha aí, essa despesa, esse prejuízo aí que ela tinha nos seus cofres públicos. Essas leis, elas vão causar o quê? Um transtorno, né? Uma questão ali onde uma insatisfação dessas 13 colônias. Essas 13 colônias não vão gostar, não vão aceitar muito essa ideia aí dessas leis impostas para eles, beleza, pessoal? Então olha só, uma dessas leis, a lei do açúcar, né? Nós temos a lei da moeda, a lei do selo, a lei da hospedagem e o ato de Townshend. O nome é mais ou menos assim, beleza? Vamos lá. A lei do açúcar, ela aumentava os impostos sobre o açúcar e produtos e outros artigos como vinho, café e a seda. Então, esses produtos que eram negociados aí nessa região, que muitos desses produtos eram negociados naquele comércio triangular, ela vai ter um aumento, uma taxa que vai ser paga à coroa inglesa. Tudo isso aí vai gerar uma insatisfação ali nas 3 colônias. A lei da moeda, a proibição de papéis de crédito nas 13 colônias, né? A lei do selo estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos públicos, em geral deveria constar um selo que era pago à coroa inglesa. Então qualquer papel de circulação, né? Qualquer contrato, qualquer livro, qualquer jornal tinha que ter um selo, um carimbo da coroa britânica. E esse carimbo se pagava um imposto por ele. Então era mais um imposto que as 13 colônias tinham que pagar a quem? A Inglaterra, a metrópole, beleza? Olha só, a outra, a lei da hospedagem, determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Então qualquer soldado, observe, qualquer soldado que chegasse ali na região e se achasse por bem ser hospedado na sua casa, na minha casa, na casa de qualquer alguém, você tinha que aceitar. Observe, você vê um soldado, uma pessoa estrangeira que você não conhece, não sabe nem quem é, vai ter que hospedar dentro da sua casa. Então isso aí também vai causar mais insatisfação ali no pessoal, né? Os atos de Townshend, né? Aumentavam impostos sobre vidros, corantes e chá. Você percebe o seguinte, é uma série de impostos que antes as 13 colônias não pagavam, que a partir de agora ela vai começar a ser paga. Tudo para custear as despesas de guerra que a Inglaterra teve com a França naquela famosa Guerra dos 7 anos. Beleza, pessoal? E aí, passando para o próximo slide, a gente observa o seguinte, eles vão aceitar isso pacificamente? Não, eles não vão aceitar isso, eles vão protestar, fazer manifestações, terá conflitos e tudo mais, beleza? Mas a gota d'água, o que vai marcar mesmo a rebelião, a revolta, vai ser isso aqui, a festa do chá de Boston, né? Olha só, esse processo aqui que é mais um tributo, mais uma cobrança de imposto, né? Que é sobre o chá, né? Sobre o produto, mais um produto aí das 13 colônias, que será colocado mais um imposto. E aí, os colonos não vão aceitar essa situação e vão promover o quê? Uma sabotagem aos navios que estavam no porto de Boston com carregamento de chá inglês. Eles eram obrigados a comprar o chá da Inglaterra, né? E o que vai acontecer? Eles vão sabotar, eles vão pegar essa carga de chá inglês, colonos disfarçados de índio, vão pegar esse chá, esse carregamento e jogar no mar, né? Isso será chamada festa do chá de Boston, que depois vai trazer uma série de, digamos assim, mais restrições, né? Ou seja, o governo inglês vai apertar mais o cerco contra os colonos, né? Vai impor mais regras, mais leis aí, as chamadas leis intoleráveis aos colonos aí. Beleza, pessoal? Então, olha só, a lei do chá,
que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. Então, todo o chá produzido por eles tinha que ser vendido apenas pela essa companhia. Beleza, pessoal? Certo? Então, qualquer tipo de produto, como chá, tinha que ser vendido por esses navios, que pertencia a quem? À Inglaterra, à Grã-Bretanha. Bom, a enfratização com a lei levou 150 colonos disfarçados de índios a invadirem o porto de Boston durante a madrugada, a atacarem 3 navios e jogarem ao mar 340 caixas de chá. Beleza, pessoal? Isso aí, a Grã-Bretanha, a Inglaterra não vai aceitar. E aí vem as chamadas leis intoleráveis, que a gente vai ver agora no nosso próximo slide. Beleza? Olha só. O que diziam as leis intoleráveis? Foram o quê? Medidas tomadas pela coroa britânica contra essa manifestação, contra essa festa do chá, né, de Boston. Olha só, o porto de Boston foi fechado até que o prejuízo fosse ressarcido, fosse pagado, fosse devolvido. O que vai acontecer, pessoal? O porto de Boston era o porto mais importante das 13 colônias. Era dali que entrava e saía produtos ali negociados com as 13 colônias, beleza? O direito de reuniões foi suspenso. Então você não podia mais fazer reuniões para debater e discutir problemas ali da colônia, das 13 colônias. Pegou a ideia? A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Essa colônia de Massachusetts foi aonde começaram a se desenvolver o processo de colonização, aquela coisa toda, beleza? Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Então, apesar de tudo isso, eu ainda seria obrigado a aceitar o meu inimigo dentro do meu território, dar dormida a ele, dar alimentação a ele. Deu para entender a ideia? Então, tudo isso aí vai transformar esse processo. Essas 13 colônias, ela tinha uma liberdade, né? Ela passou 180, quase 200 anos aí, sem interferência da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? Era a negligência, chamada negligência salutar, a negligência saudável, onde eles não tinham uma certa intromissão. A partir desse momento, eles se sentiram acuados, né? Depois da Guerra dos 7 Anos, que começa essa série de impostos aí, eles começaram a se sentir acuados. Muitos colonos ajudaram os ingleses contra os franceses na Guerra dos 7 Anos. E a partir de então começam a ser pressionados, aí não tem nenhuma vantagem depois de ajudarem a vencer esse conflito. Beleza? Então essas foram as leis intoleráveis, e a partir daí os colonos irão liderar aí algumas reuniões, alguns congressos aí, e vão decretar a independência dos Estados Unidos. Prosseguindo, olha só, a Declaração de Independência, ela vai ter praticamente aí 2 congressos, né? 2 períodos aí. O Congresso da Filadélfia, né? O primeiro e o segundo Congresso da Filadélfia, que irão se reunir aí os principais representantes, né, das colônias aí para discutir a ideia. O primeiro Congresso da Filadélfia não tinha interesse de se separar da Grã-Bretanha, de se separar da Inglaterra. Não, eles se reconheceram como membros da coroa, né, pertencentes à coroa inglesa, obedientes às leis inglesas, mas queriam representantes, né? Como é que eles iam, digamos assim, aceitar leis, principalmente as leis intoleráveis, né, aquela série de impostos e tudo mais, sem ter nenhum representante lá no parlamento inglês que pudesse defender, que pudesse falar aquela coisa toda. Então eles queriam um representante lá. Eles respeitavam a coroa, mas não concordavam com as leis que estavam sendo impostas. Então vai ser decidido aí, no primeiro Congresso da Filadélfia, será levado esse documento, uma carta até o rei da Inglaterra nesse momento, para falar essas questões, né? As questões aí de não concordar com esses impostos, não concordar com as leis intoleráveis, né? E pedindo a representação ali, pessoas ali da colônia, das colônias, para representarem no parlamento. Só que o rei não vai aceitar tal situação. Aí vem o segundo Congresso da Filadélfia. No segundo Congresso da Filadélfia, vai ser determinado a Constituição, e por fim, em 2 de julho de 1776, e por fim, em 4 de julho de 1776, vai ser declarada a independência dos Estados Unidos da América. A partir de então, começa o conflito armado, né, que vai durar um certo tempo, e depois eles conquistam a independência deles. Beleza, pessoal? Então, olha só. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né? Porque a gente está falando do continente norte-americano.
estabeleceu um documento ao rei inglês declarando a sua lealdade. Eles eram leal à coroa inglesa, né? Mas protestando contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis. Somos fiéis ou leais, mas não aceitamos tais leis intoleráveis, beleza? O rei não vai aceitar, vai reprimir mais ainda essa população. Resultado, segundo o Congresso Continental da Filadélfia, determinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita pelo terceiro presidente dos Estados Unidos, certo? Thomas Jefferson, publicada no dia 4 de julho de 1776. Ela é editada, redigida em 2 de julho, mas em 4 de julho ela é publicada, né? Só para frisar, essa Constituição vigora até hoje, tem as suas transformações, tem as suas modificações por conta de adaptação ao tempo, mas até hoje essa carta constituinte, aí, a primeira carta constituinte que nós temos aí na história da democracia, né, da República, ela está presente até os dias atuais. Prosseguindo, nosso próximo slide, a gente vai entender mais algumas coisas. Olha só, nós temos aqui George Washington, né, uma pintura bastante famosa, né, de George Washington, vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Ele vai ser o cara que vai liderar aí o exército continental, que vai lutar aí pela independência dos Estados Unidos. Serão 5 anos de combate, né, 5 anos de conflito entre as tropas britânicas e entre as tropas coloniais, né, da colônia ali, das tropas continentais ali que irão combater, né? Nos primeiros anos ali, a Inglaterra vai conseguir dominar, ela contrata aí mercenários para ajudar no combate, tudo, aquela coisa toda, então consegue ali dominar boa parte da região, ter várias vitórias. Num segundo momento, né, numa segunda parte, os colonos, né, os membros das 13 colônias, eles vão ter ajuda aí da Espanha e da França. A França, ela vai se aliar aos colonos no processo de libertação, no processo de independência aí dessas 13 colônias, certo? Ela vai se juntar a essas 13 colônias. Por quê ela vai se juntar a essas 13 colônias? Ela queria dar um troco pela derrota nos 7 anos, na Guerra dos 7 anos. Então ela vai fornecer armas, né? Ela vai fornecer treinamento, né, pólvora, todo tipo de equipamento para poder ajudar nessa luta contra a Inglaterra, beleza? E a França também, tinha esse interesse também de entrar nessa briga, beleza, pessoal? Então olha só, a Guerra da Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos, foi criado pelos Estados Unidos o Exército Continental, liderado justamente por George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Os ingleses enviaram tropas para a América. Aí vem o conflito, né? Franceses e espanhóis entram no conflito fornecendo apoio para os americanos, beleza? Os ingleses reconhecem a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris. Observe onde é que vai ser assinado o reconhecimento da independência das 13 colônias, que irá formar os Estados Unidos. Em Paris. O Tratado de Paris, em 1783. Então, em 1783, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, né? Que vai formar um sistema de governo republicano presidencialista, né? O que acontece? Cada uma dessas 13 colônias, elas tinham governos, tinham suas próprias leis, né? Se concordaram em se formar um país, mas com a sua liberdade, com a sua autonomia política de cada uma dessas 13 colônias, né? Eles elegiam seus representantes, eles criavam suas próprias leis, tinham uns que adotaram a escravidão, outros que não adotaram a escravidão, que isso vai levar a um outro conflito também, chamado a Guerra de Secessão, beleza? Por isso que é chamada uma república federativa, que são federações que irão se unir, formar um país, mas que serão independentes na sua forma, nas suas leis, na sua forma de administração, claro, respeitando a Carta Magna, né? Respeitando uma Constituição, beleza? E presidencialista, né? Com o presidente, com o primeiro presidente aí que a gente viu, George Washington, depois teve os outros presidentes aí, né? Thomas Jefferson, o terceiro presidente, e assim por diante. Deu para pegar a ideia? Pessoal, olha só, essas faixas aqui, eu disse dizer para vocês, essas faixas aqui, ó, vermelha, branca,
ela representa as 13 colônias, né? As 13 colônias aqui foram representadas aqui por essas faixas, e esse fundo azul aqui também representando aí essas 13 colônias. Beleza, pessoal? Já hoje, só um pouquinho, observe o seguinte, ela continua, né, a bandeira dos Estados Unidos continua aqui, né, com essas faixas, né, representando essas 13 colônias que vão dar origem, né, aos Estados Unidos da América, mas aqui está preenchido de estrelas. Essas estrelas aqui que vão preencher esse espaço aqui, será justamente os estados pertencentes, os estados da federação pertencentes aos Estados Unidos da América. Então, aqui representa as 13 colônias, e ali depois, hoje em dia, ele vai representar os estados pertencentes aos Estados Unidos da América. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos lá, consequências da independência dos Estados Unidos. Foi um processo, mas ele teve várias consequências. Ele vai estimular a independência de vários outros países, várias outras nações, vários outros territórios, vários outros povos dominados aqui nas Américas a se criar, né, a se libertar do domínio das metrópoles europeias, né, Espanha, Portugal, França e tudo mais. Beleza? Então ele vai estimular a independência de outras colônias aqui, certo? Perceba-se o seguinte, esse movimento de independência vai ser antes da Revolução Francesa, também vai estimular aí a Revolução Francesa também, vai ser o primeiro a adotar as ideias iluministas também, né, de divisão dos três poderes, né, uma república, uma constituição e tudo mais. Então tudo isso aí vai ser influenciado, vai ser influências aí, muita coisa da Revolução, da independência dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos, da forma de governar dos Estados Unidos, vem do iluminismo, né, das ideias iluministas, beleza, pessoal? Mas vai ter também problemas muito graves, como, por exemplo, o genocídio das populações indígenas, porque a partir do leste, eles vão fazer um processo de expansão para formar o território norte-americano, mas aí vão bater de frente com povos indígenas e vão exterminá-los. Também terá aquela guerra que eu falei para vocês, a Guerra de Secessão, porque o norte vai continuar com aquele processo, com menos escravos, tudo mais, mas o sul vai ser totalmente povoado por escravos, né? Ou seja, os escravos estão ali para constituir, formar a mão de obra das colônias do sul. Depois, a libertação desses colonos, a libertação desses escravos aí, vai promover a chamada Guerra de Secessão, né? A disputa entre o norte e o sul pela libertação dos escravos. Beleza, pessoal? Vamos lá. A independência americana influenciou outros movimentos de independência do continente americano, né? Também colaborou com o processo que acabaria com o sistema colonial nas Américas, mas trouxe a expansão para o oeste, né? Causando o extermínio de povos indígenas, a divisão interna dos Estados Unidos entre norte e sul, com interesses econômicos e políticos diferentes, distintos quer dizer diferente. Divisão essa responsável por provocar uma guerra civil em 1861 a 1865. Beleza, pessoal? Chamada Guerra de Secessão. Isso é uma outra história. Prosseguindo. E aí a gente fica por aí, pessoal, olha só. Dessa aula, nós não temos exercício não. Esse exercício aqui eu percebi que na aula passada eu não deixei exercício. Mas vamos ficar com esse exercício aqui da aula passada, da outra aula do outro vídeo, beleza? Para a semana eu faço o exercício dessa aula aqui, para não ficar muito acumulado. Então olha só, qual a principal diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana? Lá daquela aula, né? Beleza? Segundo, quais eram as principais causas que levaram a Inconfidência Mineira e seus principais objetivos? Terceiro, qual foi o desfecho da Inconfidência Mineira? Quarto, qual foram os principais motivos que levaram à Conjuração Baiana e os seus principais objetivos? Quinto, qual foi o desfecho da Conjuração Baiana? Beleza, pessoal? Fica essa mensagem aí pra gente. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Nosso referencial bibliográfico, páginas 50 a 71. Forte abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.